Pai maravilhoso. Como somos gratos, Senhor, por todas as coisas que o Senhor já tem feito nesta noite, aqui neste lugar. Muito obrigado pela presença do Teu Santo Espírito, pois ela é real em nosso meio. Muito obrigado, Senhor, pelos louvores que foram entoados por bocas de anjos, as Tuas crianças, Senhor, que é de onde vem o perfeito louvor. Ó Senhor, como é grandioso ouvir que o Senhor cresça, que o Senhor cresça. Vem, Senhor Jesus, cresce na vida de cada um aqui, aparece e se revela cada dia mais. E que nesse momento, Senhor, nós te pedimos que Teu Espírito Santo venha a transmitir através da ministração desta palavra, ó Pai, a iluminar em cada coração aquilo que o Senhor quer falar nesta noite, e que elas possam, Pai, encontrar guarita, que elas possam enraizar, e que elas possam produzir frutos dignos de arrependimento. Que o pregador nesta noite verdadeiramente desapareça e que o Senhor cresça. Amém. Para a glória do Seu nome. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus, queridos. Como eu tinha dito, queridos, em especial neste domingo de Páscoa, Cristo é a nossa verdadeira Páscoa, nosso Salvador e Libertador. Cristo é o Cordeiro que foi morto para perdão de nossos pecados. Amém? Amém. Queridos irmãos, como nós poderíamos ou como nós podemos mensurar a importância de um determinado evento para as pessoas? Se alguém nos perguntar, ou se alguém nos fizer essa pergunta: irmãos, como você julgaria a importância de um evento que marcou a sua história? Como você responderia? Talvez, quem sabe, você, os mais antigos aqui, responderia que ou citaria a data de 20 de julho de 1969, o dia em que Neil Armstrong, o primeiro astronauta, ele pousou e pisou na Lua. Talvez, quem sabe, você é um daqueles estudantes, ou você que gosta de estudar biologia, de repente você possa citar a data de 1928, quando Alexander Fleming acabou acidentalmente descobrindo a penicilina, depois de muitos anos de pesquisa, o primeiro antibiótico que a sociedade conheceu. Talvez você pudesse citar outros eventos, como o surgimento da internet, o avanço da tecnologia, ou, para a nossa tristeza, citar o Covid-19, que dizimou milhares e milhares de pessoas. Quem sabe, queridos, vocês prefiram trazer como um marco para a sua história o dia da sua formatura, o seu primeiro emprego, o dia do seu casamento, o nascimento do seu primeiro filho. Pois bem, meus irmãos, quando nós tentamos explicar para as pessoas o que verdadeiramente importa, não é muito comum ouvir daquelas pessoas, que o dia que marcou a sua história foi o dia em que teve um verdadeiro encontro com Cristo, que ressuscitou e que deu mudança de vida. Vocês já ouviram alguém dizer ou citar isso? Se já, percebam que não é muito comum. Mas para a igreja do Senhor e para nós cristãos, o maior evento que aconteceu foi a ressurreição do nosso Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. Isto é que deve nos trazer à memória como um marco que mudou toda a trajetória de toda a humanidade. Isso é possível, queridos. Nós temos uma mudança de comportamento, e mudança de caráter, e mudança de
caminhos, porque o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Ele deixou o seu trono de glória, tomou os nossos pecados sobre si e foi até aquela cruz, por amor a mim e por amor a você. Obrigado, Jesus. Quando Ele desce da sua majestade e vem até a terra e se permite ser crucificado, humilhado, colocaram uma coroa de espinhos sobre o nosso Senhor, zombaram dele. Isso Ele estava provando, queridos, um verdadeiro amor para a sua criação. Então isso é o nosso maior marco como igreja do Senhor, como cristão que somos. Saber que o Cristo que subiu naquela cruz, que pagou um alto preço, que foi crucificado, morto e sepultado, mas que Ele ressuscitou e vive entre nós. Esse é o nosso maior brado de vitória. Saber que Ele vive, que Ele é real em nosso meio. E aqui nesta noite, queridos, estamos diante de um texto que está falando do evento mais extraordinário da nossa história: a crucificação, a morte e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é isso que deve nos alegrar. Cristo ressuscitou. E pelo poder do Espírito Santo, que eu creio que a igreja já tem sentido que está se movendo entre nós, nesta noite, eu quero, com a ajuda que vem do alto, vos fazer entender a realidade da grandeza da ressurreição de Cristo Jesus. Amém? Amém. Meus amados irmãos, no capítulo anterior, especificamente o capítulo 23, o evangelista Lucas, ele relata que Jesus é condenado à morte por Pilatos. Jesus carrega a sua cruz. O nosso Senhor, ele é açoitado, humilhado, pendurado em uma cruz, colocaram uma coroa de espinhos sobre sua cabeça e o penduraram entre dois malfeitores. O nosso Senhor é morto e sepultado. Mas graças a Deus, queridos, que a partir deste texto que foi lido, neste púlpito, vamos falar da ressurreição do nosso Deus e Salvador. Vamos falar que Ele, acima de tudo, Ele, depois que Ele desceu da cruz, depois que Ele ressuscitou, Ele ganhou um nome que está acima de todos os nomes. Acima dele não há outro maior. Todo poder e autoridade lhe foi dado acima da terra e abaixo da terra. Não há autoridade que esteja maior do que a autoridade de Cristo. Por isso nós servimos a um Cristo que ressurgiu dos mortos, com poder e autoridade. E hoje Ele dirige a sua igreja. E assim como Ele ressuscitou, assim como Ele vive, nós também vivemos assim em Cristo Jesus. Amém? Amém. Mas, queridos, a partir deste texto lido, vamos extrair pelo menos 3 coisas que estavam mortas e não estão mais. E é isso que eu quero trabalhar nesta noite na vida da igreja. 3 coisas que estavam mortas, mas não estão mais. A primeira coisa que esse texto nos mostra é que Jesus não está morto, mas vive. Amém? Amém. A segunda coisa é que a palavra não está morta, mas se cumpre. É verdade. E a terceira coisa é que a esperança não está morta, mas se concretiza para a glória de Deus. Pois bem, os irmãos que têm Bíblia, mantenham a Bíblia aberta, e nós iremos trabalhar um pouco deste texto. A primeira verdade: Jesus não está morto, mas vivo.
O evangelista Lucas, no capítulo 24, versículo 1, diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Queridos irmãos, o texto nos diz que foi no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, de madrugada. Elas se dirigiram ao túmulo, levando óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. O evangelista Marcos nos diz no capítulo 16, versículo 3, que as mulheres, enquanto caminhavam em direção ao túmulo, elas se desgastavam, perguntando umas para as outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Pois, queridos, segundo historiadores, seria preciso a força de 20 homens para removê-la. Porém, ao chegar naquele lugar, tiveram uma grande surpresa. Olharam para a pedra e viram que ela já estava removida. Queridos irmãos da igreja El Shaddai, nós temos um Deus que Ele é todo poderoso e Ele age nas causas que a mente humana não consegue entender. Nós nos desgastamos com tantas coisas e se esquecemos de compreender e entender que as coisas que são para nós fazermos, nós devemos fazer sim, mas as impossíveis é o próprio Deus que assim a faz. Aquela pedra, ela foi removida não por homens, não de fora para dentro, mas de dentro para fora, para provar que Deus tinha autoridade sobre vivos e mortos. Que coisa linda! Aquelas mulheres tomaram um grande susto quando viram o sepulcro aberto. Que cena difícil de entender. A pedra tinha sido removida. Quem a removeu? Era uma grande interrogação que pairava sobre aquelas mulheres. E ao entrarem no túmulo, não acharam o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que cena duvidosa antes de entender, mas é uma cena gloriosa para nós que agora percebemos e vivemos disto. Queridos, é exatamente neste momento em que o texto nos diz que dois varões com vestes resplandecentes, dois anjos da parte de Deus, surgem. Estando elas com muito medo, baixam os olhos para o chão. Escutem, os anjos perguntaram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Por que vocês procuram em um túmulo escuro, fechado e frio o nosso Senhor que disse que iria viver? Eles responderam: Ele não está aqui, mas ressuscitou. Ele ressuscitou, igreja. Por isso que estamos aqui nesta noite. Porque o nosso Cristo vive e é verdadeiro em nosso meio. Queridos, Cristo ressurreto é o Deus da restauração. A pedra foi removida, a morte foi vencida e Cristo saiu vivo, vitorioso e triunfante para a glória de Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Jesus arrancou os grilhões da morte e triunfou sobre ela. O túmulo não é o fim da nossa existência. O túmulo não é o fim. A morte não tem mais a última palavra. A cruz não é o fim da história.
por amor de mim e a você. E hoje a cruz, ela está vazia. Ele não está mais pendurado nela, como alguns pensam e até fazem menção dela. A cruz está vazia, o túmulo está vazio, o nosso Redentor vive. Ele não está mais sepultado, mas ressuscitou. E assim como ele vive, posso crer no amanhã. Glória a Deus. Por isso que eu me alegro quando falo da cruz vazia. Não poderia pregar outra mensagem no dia de hoje, dia de festa, dia em que a igreja cristã celebra a Páscoa, mas principalmente a ressurreição daquele que é a nossa Páscoa. O último cordeiro morto, o último sacrifício. Por isso que não precisamos mais tentar nos justificar, porque o último cordeiro já nos justificou diante do Pai. Temos acesso, o véu do trono do céu, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Quando você dobra os seus joelhos e buscar a Deus em oração, com sinceridade de oração, você o encontra. Você não precisa mais de intercessor, não precisa ter outra ponte. A ponte que foi criada entre Deus e o homem se chama Jesus de Nazaré. Ele é quem nos justifica diante do Pai. Prego a ti, ponta virada. Assim como ele vive, nós também vivemos. Amém, queridos? Amém. A segunda verdade que eu quero tratar com a vida da igreja nesta noite é que a palavra não está morta, mas ela se cumpre. Diga para quem está do seu lado: a palavra não está morta, mas ela se cumpre. Se Deus prometeu e você sentiu que foi Deus, espera um pouco mais, querido. Amém. Não fique cogitando entre dois pensamentos. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. A palavra não está morta, mas se cumpre. Versículo 6, parte B deste mesmo capítulo, nos diz assim: e quando o anjo lembra a essas mulheres, lembre-se do que falou para vocês, estando ainda na Galiléia. Versículo 7, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Versículo 8, então elas se lembraram das palavras de Jesus. Oh, que coisa gloriosa! Ele ressuscitou. A palavra não está morta, mas se cumpre. Queridos irmãos, esse anjo mensageiro não veio comunicar uma mensagem ou uma verdade que está isolada dos eventos passados. Não. Ele não está trazendo algo que elas já não tivessem ouvido antes, mas pelo contrário, ele traz uma verdade que essas mulheres deveriam saber, ou deveriam se lembrar dessas palavras de Jesus. Ao longo do ministério de Jesus, ele havia dito várias vezes a necessidade de morrer e ressuscitar. Era palavras de esperança. Lembre-se, elas nunca deveriam ter esquecido. Foi necessário o anjo testemunhar acerca do que a palavra já tinha alertado. Por isso devemos sempre lembrar das palavras de salvação proferidas por
do Calvário. E depois da cruz, e através das santas escrituras reveladas, que Ele ressuscitou, meu pastor. Esse é o motivo de alegria, pastor Gustavo, pastor Paulo. Nosso Cristo vive. Nosso Cristo está vivo. Queridos irmãos, a ressurreição de Jesus é um fato histórico incontestável. O túmulo do principal profeta dos muçulmanos, Maomé, está em Medina, antiga Meca, na Arábia Saudita. O túmulo de Buda, fundador do budismo, está no Nepal, na Índia. O túmulo de Confúcio, filósofo chinês, está em Khufu, província de Shandong, na China. O túmulo de Allan Kardec, filósofo francês e sistematizador do espiritismo, está em Paris, na França. Todos esses túmulos guardaram os seus restos mortais, que se cavados, seus ossos serão encontrados. Todos morreram e foram sepultados, mas o túmulo de Jesus em Jerusalém, ele está vazio. Aleluia. Ele ressuscitou. Você pode visitar também e vai ver que está vazio, e nele há uma inscrição na entrada do túmulo que diz assim: ele não está aqui, ressuscitou. Aleluia. Olha que maravilha, é incontestável. Não há, você pode estudar, buscar fundamentos baseados em entendimentos humanos. Você pode ser um dos maiores estudiosos, filósofos, doutores, biólogos, mas você não consegue jamais ultrapassar esses limites da compreensão. Como pode? Por isso que nós cristãos servimos a um Deus, não um Deus que está na cruz, mas é um Deus que vive, não um Deus que está sepultado. Como podemos servir a um Deus que não pode salvar-se a si mesmo, não pode trazer a vida dele mesmo, mas o nosso Cristo, a ressuscitar, ele não só veio a vida, mas ele trouxe vida para todos nós. Por isso que vivemos, estávamos mortos nos nossos delitos, pecados, mas a estrela da manhã ressurgiu, o príncipe da paz, a rosa de Sarão, o Senhor dos senhores, ele vive e está governando tudo e todos para a glória de Deus. Glórias a Deus, Senhor. O que falar? O que falar de nosso Deus que ultrapassa a barreira de todo entendimento? Só podemos dizer com autoridade, sem medo de nos enganarmos: o nosso Cristo está vivo. E essa é a nossa maior vitória. É verdade. Temos que fundar, temos que firmar a nossa fé em fundamentos concretos, que é Cristo a nossa rocha. O apóstolo Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, em vão a nossa pregação e é vã a nossa fé. Em 1 Coríntios 15 ele relata isso. Paulo também nos diz que se morremos com Cristo, ressuscitaremos junto com Ele. Por isso, é muito mais, meus irmãos, é muito importante entender, meus irmãos, a essência e a importância da ressurreição de Cristo para a mensagem cristã. Por isso eu vos afirmo, a palavra, ela não está morta, mas ela está viva. A palavra vive. Cristo ressuscitou. Amém? A terceira e última verdade que eu quero trazer para a vida da igreja nesta noite. A nossa esperança, ela não está morta, mas ela se concretiza. Amém?
Diga para quem está do seu lado: a nossa esperança não está morta, mas se concretiza. Você crê no que você acabou de falar? Você crê no que você acabou de falar? Então glorifique a Deus. A nossa esperança não está morta, queridos, mas ela se concretiza. Continue com a Bíblia aberta. Veja agora no versículo 9 o que nos diz: e voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Versículo 10: essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Versículo 11: as palavras lhes parecia como um delírio e não acreditaram nelas. Olha que interessante. Irmãos, essas mulheres tiveram, eu posso até dizer, uma experiência de uma vida inteira com essa passagem, com esse encontro. Elas puderam contemplar a realidade invisível com os olhos que Deus nos deu. Verdades que agora foram fortemente sedimentadas em vossos corações. Queridos, querem saber mais? Essas mulheres foram as grandes heroínas no relato dos 4 evangelistas. Elas foram as grandes heroínas, queridos. Enquanto os discípulos de Cristo experimentaram as maravilhas, se escondem, elas se manifestam. Enquanto eles fogem, elas aparecem. Enquanto eles estão trancados entre 4 paredes, elas estão subindo o Gólgota, descendo a tumba, vendo anjos, contemplando ao Cristo ressurreto e correndo para anunciá-lo Cristo vivo. O amor e a devoção dessas mulheres deve, queridos, nos estimular. A devoção e o cuidado e o zelo delas para com Cristo, isso deve ser motivo de darmos não só um passo, mas 2, 3 ou 4 para coisas impossíveis nas nossas vidas. Muitas vezes nós mesmos nos limitamos em relação a alguns passos e algumas portas que o Senhor tem aberto, e nós fazemos isso porque verdadeiramente não temos fé, porque verdadeiramente não temos a intimidade com Cristo. E verdadeiramente, se nós hoje que pregamos o Cristo vivo, não cremos que Ele vive, então nós não poderemos avançar como igreja. Mas a igreja que está aqui nesta noite, a igreja é o Shaddai, que crê no Cristo vivo, que crê que este Cristo é o dono desta igreja, que crê que Cristo vai levantar obreiros aqui nesta noite para cumprir o ídolo do Senhor Jesus. Esta igreja é uma igreja vitoriosa, porque serve um Deus vivo. É este Deus que nós servimos, e este Deus que a igreja tem que depositar sua confiança. A primeira testemunha, queridos, da ressurreição de Jesus Cristo não foi Maria, ou Pedro, ou João, nem mesmo os outros discípulos, mas Maria Madalena, aquela que em Jesus expulsara 7 demônios. Maria Madalena não foi só a primeira pessoa a ver o Cristo ressurreto, mas a primeira a anunciar sua ressurreição. Porém, eles não deram crédito ao testemunho de Maria Madalena, relatado no versículo 11. E eu fico imaginando, queridos, os olhos dele olhando para elas, os discípulos ali reunidos, trancados, com medo, e olha para aquelas mulheres trazendo notícia de boas novas, notícias de salvação. Cristo ressuscitou, contando essas veracidades, mas eles não acreditaram. E aqui, este texto, a expressão no grego é que eles diziam que elas estavam loucas, delirando. Verdade é que os apóstolos de Jesus não acreditaram nelas. Porém, o evangelista Lucas nos diz que Pedro resolveu conferir a veracidade dos fatos.
Versículo 12. Nos diz que Pedro se levantou e correu ao sepulcro. E ao chegar lá, o corpo não estava. E ele vê apenas os lençóis de linho. E ele se retirou para casa, maravilhado do que havia acontecido. Queridos, a esperança volta a resplandecer. Aonde parecia que era o fim, agora a luz surge com esperança para aquela igreja. Os discípulos já tinham desistido, pensando ser o fim. A esperança já não existia mais. Muitos dos discípulos voltaram às suas antigas atividades. 2 deles, voltando pelo caminho de Emaús, desanimados, dialogando sobre os acontecimentos, questionavam. E eles diziam: e nós que pensávamos que ele era o que iria remir a Israel. Mas de repente, queridos, a esperança se acende, pois ao lado dele surge um terceiro homem. E esse com vestes resplandecendo, no corpo glorificado. E agora eles voltaram a sentir os corações deles queimar, arder. Queimava como no princípio, quando ele ouvia o Cristo falar. Seus olhos se abriram e eles reconheceram que a própria esperança estava andando com eles. O Senhor Jesus Cristo ressurreto. Ele caminhou com aqueles discípulos que já estavam desistindo. Que coisa maravilhosa. Paulo nos diz que é impossível ao homem natural aceitar as coisas espirituais e as coisas que são eternas, porque o homem natural não pode compreender. Ele fala isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Mas nós, queridos, e eu vou reafirmar mais uma vez, mas nós que somos alcançados pelo Espírito Santo de Deus, vimos Ele face a face. Nós andamos com Ele, nós sentimos a Sua presença, nós somos conduzidos por Ele, nós somos levados aonde a nossa mente nos limita. Por isso que nós fazemos coisas maiores. É Ele que nos diz isso, pastor Gustavo. Você se maravilha com isso que eu faço? Coisas maiores vocês farão, se crerem em mim. Por isso que a igreja do Senhor passa por dificuldade, passa por Covid, passa por perseguição, mas ela continua marchando, ela continua avançando, seguindo o seu alvo. E ele sabe, e a igreja sabe, que o seu Redentor vai vir buscar a sua igreja.